Graça e paz, boa tarde a todos. Como prometido, eu estou voltando com mais um vídeo. Dessa vez o vídeo é meu mesmo. E por coincidência eu vou estar respondendo uma pergunta que foi feita por um membro que assistiu o canal no YouTube, viu aqueles vídeos, gostaram dos vídeos anteriores. Então fez uma pergunta para mim, pedindo para me responder em vídeo sobre divórcio e novo casamento. Sobre o que a Bíblia fala sobre isso. Então eu vou estar respondendo essa pergunta com base na palavra de Deus. E como base, para dar início, eu vou estar citando o texto de Mateus 19. Se os irmãos quiserem acompanhar, deixar a Bíblia por aí, dá uma pausadinha no vídeo e pode ir acompanhando. Vou citar alguns textos aqui, é bom que os irmãos vão sempre acompanhando para entender o raciocínio, a base das Escrituras. Mateus 19, versículo 3. Vou estar dando início aqui. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, meus irmãos, de imediato, qualquer cristão, qualquer pessoa religiosa, acredito eu que mesmo pessoas assim que não estão ligadas ao meio religioso, poderia responder que, segundo a religião, segundo Deus, o divórcio não é algo aprovado, não é? Então, isso a gente tem esse conhecimento hoje. Assim como, na verdade, eles deveriam ter nessa ocasião que perguntaram aqui para Jesus. E por isso que eles deram continuidade, né, questionando ele. Vamos ver o que eles falaram aqui. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, sexo ilícito fora do casamento, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, os irmãos, veja bem aqui, que na verdade, existe sim uma possibilidade, uma condição bíblica de haver um divórcio aceito aos olhos de Deus, compreendido por Deus, nesses dois casos. No caso de morte ou num caso de adultério, né? Seria que a Bíblia relata, muitas versões fala sexo ilícito fora do casamento, ou seja, uma traição, né, com relações sexuais ali correntes. Então, o que acontece? Nesses dois motivos. E é muito interessante que Jesus Cristo aqui, ele citou ali o texto de Gênesis 2:24, quando ele falou que os dois são uma só carne. Então, ele mostrou a importância que é, aos olhos de Deus, a partir do momento que a pessoa se casa. A partir do momento que o casal se casa, aos olhos de Deus, eles são uma só carne. E isso é muito importante. E mesmo no Antigo Testamento, isso vem mostrando pra gente que para Deus isso é muito importante. Né? De imediato eu posso citar aqui o exemplo de José, que todo mundo conhece. A esposa de Potifar, ela ficou insistindo, investindo nele, tentando ter relações com ele. E ele, inclusive, ele comentou assim: como eu posso fazer uma maldade dessa pecando contra Deus? Ou seja, José já tinha aquele conhecimento de que pelo fato de Potifar e sua esposa serem um casal, serem uma só carne, ele tendo essa conjunção carnal com ela, seria literalmente um adultério, seria um pecado contra Deus. Um outro exemplo que nós vemos muito importante nos dias de hoje, que as pessoas não prestam bem atenção, é no exemplo de Jó. Nós vemos lá no capítulo 1, versículo 12 de Jó, que Deus deu uma permissão para Satanás. Falou para Satanás: toca em tudo que ele tem, mas não toca nele. E nós conhecemos a história: Jó perdeu tudo, Satanás tirou tudo dele.
os gados, as ovelhas, tirou os filhos, tirou até mesmo a saúde dele, mas Satanás não tocou na esposa de Jó. Por que Satanás não tocou na esposa de Jó? Muitas pessoas não prestaram atenção nesse ponto. Satanás não tocou na esposa de Jó porque Satanás tinha o entendimento de que, para Deus, a esposa de Jó e Jó eram uma só carne. Então, os irmãos veem a importância disso. E o que acontece, meus irmãos? A gente sabe que hoje em dia, mesmo no nosso meio cristão, existem muitos divórcios, muitas separações, e os irmãos vão contraindo novos casamentos. Então, o que acontece? É correto? Não é correto. Biblicamente, meus irmãos, não é correto. A gente tem que lembrar, é claro, que a gente não sabe da vida de cada irmão, a gente não sabe dos motivos que levaram um casal a se separar. Eu acredito, pessoalmente, que ninguém é obrigado a viver infeliz realmente, não é? Ninguém é obrigado a se manter num relacionamento abusivo, num relacionamento agressivo, não é? Então, o que acontece, meus irmãos? Essa resposta que eu estou dando, em resposta ali a quem pediu, quem fez a pergunta sobre o divórcio, o novo casamento, é pautado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela até mesmo mostra qual é, no caso assim, o procedimento, como que a pessoa deve se comportar após um divórcio que não ocorreu, no caso, por causa de morte ou por causa de adultério. Eu vou estar lendo mais um texto aqui para os irmãos, só para os irmãos terem uma ideia. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7. Aqui tem algumas exortações aqui acerca do casamento. E os versículos são o 10 e o 11. Paulo fala assim: Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Os irmãos entenderam? Então, de repente, a pessoa ali entendeu que ela não quer lutar, não quer tentar salvar o casamento dela, acredita que não tem mais condições, mas ela já contraiu o casamento, mas ela quer se separar. A orientação bíblica, a orientação de Paulo é que essa pessoa, ela também não contrai um novo casamento. Que ela fique literalmente sozinha. Tanto ela quanto o marido. Por quê? Porque caem nas palavras de Jesus. Aquela pessoa que se separou, se não for por causa de relações sexuais ilícitas, e ela tomar uma outra pessoa como marido, ou o homem tomar uma outra pessoa como esposa, os dois estão entrando em adultério. Ele está adulterando e colocando também esse julgo de adultério na pessoa que contraiu o casamento com ele ou contraiu o casamento com ela. Então, meus irmãos, é um assunto complicado, é um assunto pesado. Como eu comentei aqui, a gente vê normalmente hoje pessoas, inclusive de liderança cristãs, aí se separando, se divorciando, publicamente assumindo novos relacionamentos. A gente vê pessoas procurando separar outras pessoas para estar contraindo casamento com aquelas pessoas e tendo bênção, né, sendo abençoados ali mediante a igreja, mediante a liderança cristã, mas isso não condiz com o que a palavra de Deus fala. O conselho realmente assim que eu poderia dar nesse assunto específico é que a pessoa ela deve, quando for conhecer, for tá pensando em noivar, pensando em namorar, ela conhecer muito bem a pessoa antes. Conhecer como é a educação da pessoa, como ela foi educada, como é a criação da pessoa, como que ela age com os pais, como ela age com os irmãos. Os irmãos entenderam o ponto aqui que eu estou falando? Então o que acontece? Nada impede de conhecer muito bem antes a pessoa, muito pelo contrário. O ideal antes de estar contraindo um relacionamento sério é realmente conhecer a pessoa. Conhecer qual é que é a educação, o gênio da pessoa, o caráter da pessoa. Porque não tem como descobrir depois que tomou uma decisão muito importante dessa, que agora eu não quero mais. Não gosto mais, me decepcionei, agora eu quero separar e conhecer uma outra pessoa para me casar. Isso daí, meus irmãos, não é bíblico, não é correto. Acontece que muitas pessoas, infelizmente, há um tempo passei por uma situação complicada dessa, me envolvi numa separação, me vi divorciado também. Meu ministério pessoal
basicamente aos meus olhos tinha acabado. Eu evitei de tomar os púlpitos, evitei de tomar assim a frente aos ensinos do ministério onde eu frequentava, e debaixo de muita oração, debaixo de muita busca, com outros pastores, amigos ali em oração, consegui retomar meu casamento, retomar minha família e voltar novamente para a obra de Deus. Mas eu não contraí um novo casamento, um novo relacionamento. Minha esposa, na ocasião, também não contraiu um novo casamento, um novo relacionamento. E nós, pela graça de Deus, nos unimos novamente, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus também, e procuramos o quê? Não dar esse mau exemplo. Mas nós vemos o quê? Que hoje em dia é normal. O que acontece? Os irmãos dentro da igreja, na verdade, estão imitando ou estão sendo pior do que as pessoas do mundo. Porque, na verdade, se os irmãos prestarem bem atenção, muitas pessoas que não se identificam como pessoas cristãs, como pessoas religiosas, honram seu casamento. Casamentos de 20, 30, 40, 50 anos, enquanto muitos e muitos irmãos cristãos, repito, muitos irmãos de liderança, vão separando, se divorciando, casando com outras pessoas, depois separando de novo, casando com outras pessoas e agindo como se nada tivesse acontecendo. E Jesus Cristo falou sobre esse período, né? Serão dados em casamento, vão casando e assim sobrevém o fim. Não é isso que a Bíblia fala, meus irmãos? Então o assunto eu sei que é polêmico, é complicado, nem todo mundo concorda com essa posição. Em conversa com vários pastores, muitos declaram o seguinte, que se separou, se já assinou lá o divórcio, pode contrair outro casamento sem problema. Mas, irmãos, são opiniões pessoais, são doutrinas humanas, doutrina de homens, porque a palavra de Deus fala somente por adultério ou por morte. No caso de uma separação sem esse requisito, que os dois permaneçam sozinhos. E a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Por isso eu aconselho exatamente isso. Conhecer bem a pessoa e quando se casar. E diante de problemas, buscar em oração, né, uma solução para o problema, para melhorar a convivência, buscar ajuda com os pastores, com os líderes espirituais ali do seu ministério, para todo mundo colocar o joelho no chão, orar e buscar uma solução. Para quê? Para não se tornar, na verdade, um mau exemplo e pedra de tropeço para outras pessoas que estão nos observando. Nós temos muito bem, assim, nós temos que lembrar que nós somos espelho para quem está vendo de fora. Nem todos vão ter contato com a palavra de Deus, nem todos vão ler a Bíblia, muitos vão saber da Bíblia nos observando. Daí nós que estamos lá na liderança, nós que estamos à frente das igrejas, separando, casando de novo. Irmãos, é muito mau exemplo. O ideal é o quê? Seguir a palavra de Deus, tomar muito cuidado ao contrair um casamento e ter consciência de que aos olhos de Deus, quando se torna uma só carne, é muito importante. Tanto que a palavra de Deus fala assim, que a mulher cristã, a mulher crente, as atitudes dela, ela santifica até mesmo um marido incrédulo, assim como um marido crente. Um marido fiel à palavra de Deus, servo de Deus genuíno, ele também santifica até mesmo a esposa que não é crente. Então, por quê? Por essa união. Aos olhos de Deus, somos uma só carne. Então, eu espero que o vídeo tenha ajudado ali, tenha respondido a pergunta, não é? E qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer assunto que os irmãos tiverem alguma dúvida, pode colocar lá, pergunta, ou pelo WhatsApp, o Instagram, né? Pelo próprio Facebook. Pergunta lá, fala sobre tal assunto, o que a Bíblia fala sobre tal assunto, qual é a posição bíblica. Inclusive, os próximos vídeos que eu vou estar fazendo é sobre um livro que eu fiz, né? Eu tenho um livro escrito, chama Religiosidade versus Bíblia. Ali eu coloquei vários assuntos que entram um pouquinho em contradição entre o que a religiosidade prega, o que a religiosidade fala e o que a Bíblia realmente fala. Então chama Religiosidade versus Bíblia. Então, a partir dos próximos vídeos ali, eu vou sempre lançando um assunto desse e colocando sempre ali a posição bíblica sobre esses assuntos. Espero que os irmãos gostem. Se não concordar também, irmãos, a gente respeita a opinião de cada um. Eu não sou o dono da verdade. Eu estudo e medito na palavra de Deus. Eu expresso aqui o que está escrito na palavra de Deus. Mas qualquer crítica, se gostou, dá um joinha ali, escreve lá, nem que seja para falar assim, ó, eu não gostei, pastor, eu não concordo, mas escreve lá alguma coisinha lá, pra gente ter ali um feedback, ali, um controle de como que as pessoas estão vendo e aceitando o vídeo, ou não. Amém? Deus abençoe a todos.